Boa tarde, galerinha de casa. Sou o professor Edgar Luna, como vocês sabem, mais uma vez estou com vocês para mais uma aula de História dos Nonos Anos. Hoje o nosso assunto é o governo João Goulart e a década de 60, um período de muita efervescência cultural, social e política. Mas antes da gente começar, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, deixem aquele like maroto e apertem o sininho para receberem as notificações, certo? Então, preparem-se que agora lá vem história. Bem, quando a gente fala da década de 60, o que é que vem, não é, à nossa mente? O que é que vem à nossa memória? Não é? O que é que a historiografia, né? O que é que se produziu, o que ficou marcado durante esse período? É um momento, né, como eu falei a vocês, de grande efervescência cultural, social, de idealismo, de entusiasmo, a revolução sexual, novos comportamentos, né, o aparecimento da pílula anticoncepcional. Então, tudo isso está interferindo e influenciando o comportamento das pessoas. O movimento feminista, né, o avanço, né, dos ganhos e também da conquista do espaço, né, da mulher, né, ela cada vez mais ampliando seus espaços de fala e de discussão. Então a gente vai ter o crescimento, né, desses movimentos sociais, né, de uma forma geral. Também o movimento dos direitos civis dos negros, né, os Black Panthers, os Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X. Então tudo isso está dentro dessa ebulição cultural e do pensamento na época. O movimento hippie, o movimento de contracultura, né, a ideologia do paz e amor. Então essas coisas estão fazendo com que esse momento seja um momento de embate dentro de um cenário que nós estamos vivendo também de Guerra Fria, né, que o mundo está polarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo. E por conta disso, a gente vai ter uma grande corrida espacial, né? Yuri Gagarin, né, entrando em órbita pela primeira vez, né? Ao mesmo tempo os Estados Unidos correndo para dar a resposta e colocar o homem na Lua. Então esse é o cenário, né? Esse é esse contexto, né? A Igreja Católica, né, ela se aproximando mais dos movimentos sociais, né? Já vinha num processo, né, de apoio e de preocupação com as questões sociais do momento, e o Papa João XXIII ele vai dar um grande salto em relação a isso, né? Tanto que vários grupos eles vão agir, né, principalmente aqui no Brasil, de uma forma mais ativa nessas questões sociais, inclusive abraçando ideias socialistas, como é o caso da Juventude Universitária Católica e outros grupos que vão se formar, que nós vimos na aula passada. O movimento operário, né, e na música o rock and roll, os Beatles, né, a Jovem Guarda. Então tudo isso está criando um cenário que a gente vai poder entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Início da década de 60 no Brasil, no campo político, né, a primeira coisa que vem é a inauguração de Brasília, né, a construção de Brasília, e o primeiro presidente a assumir, né, em Brasília, tomar posse em Brasília, é justamente o nosso contraditório presidente Vassourinha. E alguns slides para a gente revisar a aula passada, onde Jânio Quadros ele vai ser eleito, né, com esse discurso da moralidade, o discurso de acabar com a corrupção, e a vassoura era o seu símbolo, né, era o símbolo da sua campanha. E nós vamos ver que é dentro dessas contradições que vai surgir a figura do nosso assunto de hoje, que é João Goulart, ou como a gente também pode chamar, né, de Jango. Bem, mas o que foi que Jânio Quadros fez? Né? Como foi a sua política? Né? Onde é que Jango vai entrar dentro desse cenário? Nós vimos que no campo econômico ele tinha uma política de austeridade, né? Seguiu as medidas do FMI, restringiu os créditos, desvalorizou a moeda, certo? Em 100%, na época era o cruzeiro, mas na política externa ele vai ser um tanto contraditório em relação ao que a elite, né, esperava dele, ao que os Estados Unidos esperavam dele, porque ele vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul
né, um ministro cubano, né, o guerrilheiro argentino que participou da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. E também vai proibir as rinhas de galo, né, vai proibir o lança-perfume, o uso do biquíni. Então isso mostra, né, toda a forma caricata, né, que Jânio Quadros tinha, né, nesse pouco tempo de governo, mas que ficou para a história, né, como um dos governos mais caricatos, né, que nós tivemos. Tanto que Jânio renuncia, né, de uma forma inesperada, achando que o povo levaria o poder, o Congresso levaria o poder de volta, com medo do seu vice João Goulart. Não sei se vocês lembram, mas as eleições, né, naquela época, você elegia separadamente o presidente e o vice. Então, o presidente poderia ser, né, de um partido, de uma situação, e o vice-presidente da oposição, que foi o que aconteceu com Jânio Quadros, né, eleito presidente por um partido pequeno, mas que teve o apoio da UDN e entrou muito forte na corrida, mas quem vai ser eleito como vice, né, é o herdeiro, né, do trabalhismo getulista, do trabalhismo varguista, que é João Goulart. Bem, e como foi essa trajetória política de Jango, né? Esse herdeiro dessa política getulista, né, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Então, como presidente do PTB, né, Jango ele vai lutar, né, ele vai dentro dessa pressão que o PTB vai fazer para ganhar mais espaço, né, durante o período em que ele esteve no governo Vargas, né? Ele foi ministro do Trabalho, então ele está muito ligado a essa questão dos movimentos trabalhistas, tanto do trabalhador urbano, nesse momento varguista, mas também do trabalhador rural, como nós vamos ver no último ano do seu governo. E foi justamente controlando a Previdência Social, controlando as IAPs, que Jango vai se aproximar dos setores do movimento sindical, que vai crescer bastante, né, nesse período, nesse início da década de 60. Então, Jango foi vice de JK, vice de Jânio Quadros, e com a renúncia de Jânio, né, criou um grande impasse. Primeiro que dentro dessa política internacional contraditória que nós falamos em relação a Jânio Quadros, né, o Jango ele estava em visita à República Popular da China. Lembrem que também marca essa década de 60, né, tanto a Revolução Cubana quanto a China socialista. Então veja que tudo isso vai criar um medo em relação à esquerdização do Brasil e de outros países na América Latina. Então só essa viagem, né, ela mostra, né, esse contexto, né, da Guerra Fria, esse contexto do medo, né, dos Estados Unidos e também da elite brasileira em relação a essa aproximação, né, ou pelo menos essa neutralidade, essa falta de decisão entre um bloco e outro, mantendo essas relações com ambos. Isso vai ter algumas consequências que nós vamos ver. Então a posse de Jango vai ser vetada pelos militares. Mas, né, com o movimento, né, de alguns políticos, né, o movimento social na época, inclusive o Leonel Brizola, ele ameaçando ir à guerra civil, ameaçando a pegar em armas, vai ter uma solução, né, para apaziguar os dois lados. A solução foi um arranjo constitucional em que o Brasil deixaria de ser presidencialista e mudaria para o regime parlamentarista, em que Jango ele não vai ter o poder de fato. Quem vai ter o poder de fato é o parlamento, no caso o Congresso Nacional, e a figura, né, que vai entrar em cena nesse momento, que vai ser também muito importante para a nossa memória histórica, né, foi o Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente eleito mesmo de forma indireta, após os governos militares. Ele não assumiu, certo? Morreu antes de tomar posse, mas ele entra para a história, né, que se cria até toda uma memória em relação a Tancredo Neves, que é um assunto para uma próxima aula. Então o Jango assume, mas sem o poder total. Mas o próprio pacto, né, esse próprio arranjo já vai colocar, né, a escuta popular, né, o plebiscito,
para uma volta do presidencialismo ou a manutenção do parlamentarismo em janeiro de 1963. Então, como foi esse governo João Goulart, não é? Como eu falei a vocês, foi um momento de grande efervescência social e dessa vez, né, quem vai estar muito em pauta no cenário das lutas, né, claro que o movimento operário, o movimento do trabalhador urbano vai estar crescente, né, principalmente dos trabalhadores ligados aos serviços públicos, né? Tem um aumento considerável das greves nesse momento. Mas a gente não pode deixar de falar, embora nós tivemos uma aula específica para isso, mas vale a pena a gente ressaltar o movimento no campo. Porque em um curto espaço de tempo a gente vai ter toda uma organização do trabalhador do campo que se via órfão em relação às leis que garantiam proteção ao trabalhador. Então eles lutavam, né, por esse processo, principalmente que num processo de modernização da produção, a gente não vai ter a modernização das relações de trabalho. Então o trabalhador do campo ainda era submetido às condições muito parecidas com a do escravo. Por isso que a gente tem aí um vazio, né, legal, né, entre a abolição da escravatura e o Estatuto, né, do Trabalhador Rural em 1963. Então, nesse período, né, esses trabalhadores eles ficavam, né, sem algo que o protegesse, sem a questão legal que o protegesse e que desse força à sua luta, que vai acontecer na década de 60, principalmente quando Francisco Julião ele assume a liderança, né, parlamentar e como advogado da luta dos trabalhadores rurais. Então vamos ter em 62 o primeiro congresso, né, dos trabalhadores rurais, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e nesse momento a gente vai ter uma discussão muito interessante, porque tanto Jango quanto os comunistas queriam um processo de sindicalização dos trabalhadores do campo, o que não vai ser bem aceito, e eles vão permanecer como liga, em vez de sindicato, justamente tentando driblar essa influência, nesse controle do Estado. Então era uma forma de se manter como um movimento independente, embora apoiado, né, tanto por comunistas, quanto pela Igreja Católica, né, quanto também pelo governo de Jango. Então a gente vai ter aí toda uma preparação para o que nós vamos chamar de reforma agrária, que vai ser a bandeira de luta, né, das ligas camponesas. Lembram? Reforma agrária na lei ou na marra. Vai ter toda uma discussão em relação a isso, e a gente vai ver como isso vai ser fundamental para o processo vamos dizer assim, de resposta que os militares e a elite brasileira vão dar em relação a essas tentativas de reformas de base que vem com o governo Jango. Vamos ter também o surgimento da CGT, né, uma central sindical não oficial. Então, embora não atrelado, não é, ao Estado, como estava na época de Vargas, não é, pelo peleguismo, né, muito controlado pelo Estado, mas, de certa forma, o movimento sindical ele vai se compactuar com o plano político do governo de João Goulart. Nas eleições de 1962, o que confirma o crescimento, né, dessa força de Jango e do PTB, né, porque ele vai dobrar sua bancada, né, nessas eleições, tornando-se o segundo partido da Câmara com 104 deputados. Bem, e concluindo nesse momento de efervescência no campo, nós temos o chamado, né, o nominado longo ano de 1963, certo? Que nós falamos na aula passada, em que nós vamos ter, segundo Boris Fausto, né, um avanço importante na esfera legislativa, que se deu em março de 1963, quando Jango sancionou uma lei que dispunha sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, o que é que vai acontecer? Os ganhos dos trabalhadores urbanos, que já existiam, ele vai ser ampliado para o trabalhador rural, que ainda lutava contra o foro, contra o cambão,
Então, tudo isso vai ser importante, instituindo carteira profissional, a regulamentação do tempo de trabalho, o salário mínimo, o repouso semanal e as férias remuneradas, certo? E quem aproveitou, aproveitou, viu? Porque isso também está mudando em tempos, nos dias de hoje. Bem, e quais eram essas reformas, né? O que nós chamamos de reformas de base? Primeiro, a reforma agrária, como nós falamos, né, que previa fazer reforma agrária em propriedades acima de 500 hectares, mas vai ter uma discussão muito grande em relação à indenização, né, ou uma indenização prévia, ou uma indenização ao longo do processo, o que vai dificultar e muito isso ser colocado em prática, né, o que o golpe também vai evitar que acontecesse. A reforma urbana, isso colocou um medo muito grande nas classes médias, porque previa que os inquilinos, né, dos imóveis alugados pudessem se tornar donos desses imóveis. Então veja como essa aproximação de Jango com o povo, com os movimentos sociais, de certa forma vai criando um impasse dele com outros setores da sociedade. A reforma agrária, né, com a ampliação de crédito, a reforma fiscal, integrando os impostos, a reforma universitária para ampliar as vagas nas universidades e a reforma política. Outro ponto crucial para a gente entender o medo da elite em relação a Jango, porque queria estender o voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente, certo? Que vai provocar a ira, né, e que vai provocar desconfiança do grande oficialato, né, das Forças Armadas. E, né, também outro processo traumático para a elite foi a lei de remessas de lucros, que ia contra o interesse tanto da elite quanto das multinacionais, né? Tanto que existia um projeto ainda dentro daquela ideia do nacionalismo, né, do desenvolvimento nacionalista que vem desde a era de Vargas. Então a gente pode dizer, né, segundo Boris Fausto, né, grande historiador, que as reformas de base não se destinavam a implantar uma sociedade socialista, quebrando, né, essa visão de que a ideia de Jango era tornar o Brasil uma nova Cuba, embora isso fosse o medo dos Estados Unidos. Inclusive ajudou, né, Jango, em alguns momentos, com crédito, para tentar resolver algumas questões no Nordeste, né? Pense que aqui, né, milhares de camponeses lutando por reforma agrária, né, quando um punhado fez a revolução em Cuba, imagine milhares aqui no Nordeste. Então o medo era muito grande em relação a um processo revolucionário que pudesse acontecer aqui no Brasil. Então Boris Fausto vai dizer que eram apenas uma tentativa de modernizar o capitalismo e reduzir as profundas desigualdades sociais do país a partir da ação do Estado. Certo? Então essa amplitude socialista vista no governo Jango, ela tem que ser relativizada. Bem, e o que foi que levou Jango à queda, né? Fora as suas questões políticas, né? O seu envolvimento com os movimentos sociais e com as reformas de interesse, né, da sociedade de uma forma geral, né? Mas economicamente, né, o governo Jango ele foi um tanto desastroso, né? Crise econômica, bloqueio dos créditos dos Estados Unidos e do FMI, a crescente dívida externa, uma inflação galopante, o PIB vai cair, e o plano trienal, que teve o envolvimento de Celso Furtado, né, nem vai agradar a elite, nem vai agradar a esquerda, né, que vai ser considerado ortodoxo, antipopular e recessivo. Então ele não vai conseguir atender nenhum nem outro, inclusive o próprio presidente ele não vai obedecer à austeridade do plano. Né? Tanto que ele vai autorizar subsídios, vai aumentar salário dos trabalhadores em mais de 80%, certo? Em determinado ano, o que vai, de certa forma, desestabilizar também politicamente o seu governo. Ao mesmo tempo, né, veja que contradição, ele vai nomear depois, né, o conservador Carvalho Pinto, que era uma forma de mostrar
à comunidade internacional que o calote, né, que dar calote estaria fora dos planos do governo Jango, né? Bem, então essa crise, né, essa crise econômica, essa crise política, ela vai se acirrar, o movimento grevista vai crescer, certo? E inspirado nessa situação, né, e também nas declarações de Carlos Lacerda, que pregava, que pedia a intervenção dos Estados Unidos na política brasileira, né? Lembrem que o IBAD, né, ele foi um instituto, né, um grupo que era ligado à CIA, né, justamente verificando o que estava acontecendo aqui. Então, Jango vai propor a decretação do estado de sítio, mas vai ser derrotado, certo? Isso foi inspiração dos seus ministros militares. E a derrota vai acabar isolando João Goulart das suas bases parlamentares, principalmente perdendo o apoio do PSD, que vai se aproximar mais da UDN. Então, nesse contexto, vai levar Jango a se aproximar ainda mais das massas, que é aí onde nós vamos compreender a questão, o contexto em que vai surgir o golpe. Então, nessa aproximação, nesses grandes atos, né, destaca-se o grande comício da Central do Brasil, em que ele vai lançar oficialmente as reformas de base, o que vai trazer uma crise político-institucional e o acirramento do conflito social e a rebelião das classes médias, né, que vai se evidenciar através das marchas da família. Então, isso é um cenário, né, muito parecido, né, com essa polaridade entre os movimentos de esquerda e os movimentos de direita. Então a gente fica isso bem pautado, isso tudo sendo um reflexo também do contexto mundial da Guerra Fria. E aí o golpe vai se dar, né, em 31 de março de 1964, e falo golpe porque a historiografia fala em golpe. Então cuidado com esse revisionismo que não tem base científica, certo? Porque houve uma tomada do poder, certo? Vai haver um processo ditatorial, porque não se governou democraticamente, nem se foi eleito e nem se governou democraticamente a partir do legislativo, com a ajuda do legislativo e do judiciário. Tanto que os atos institucionais, né, mostram como as decisões elas foram a partir apenas do executivo, certo? E aí a gente tem todo esse contexto, né, que levou ao golpe civil-militar aqui no Brasil. E, né, como para a gente não deixar o costume, né, fica como atividade para vocês, certo? De compor uma tabela, né, preencher essa tabela, que já vai ser o assunto da nossa próxima aula, que são os governos militares. Né, o golpe de 1964 e os governos militares. Então, pesquisem, isso vai ajudar vocês a se prepararem, né, para compreenderem melhor, né, o golpe civil-militar e o regime militar que vai perdurar de 1964 a 1985. Então, pessoal, escrevam aí, deem uma pesquisada, né? Qual foi essa conjuntura política, não é, que nós falamos aqui com o governo Jango, não é? Que conjuntura favoreceu o golpe? Quais foram os setores sociais que foram favoráveis ao golpe e os setores que foram contrários? E quais foram as motivações? Então, deem essa pesquisada, certo? Preencham e na próxima aula a gente vai ter o golpe civil-militar, né, como o nosso tema. Então, pessoal, mais uma vez, e não esqueçam, certo, de se inscreverem no EducaPE, em nosso canal, dá aquele like, ativa o sininho para receber as notificações e tem também o meu canal no YouTube, certo? Edgar de Luna, procurem que também tem uns vídeos lá interessantes, tanto para vocês aprofundarem, como também para vocês reverem alguma de nossas aulas. Então, façam isso, certo? E uma boa tarde para vocês. Até a próxima aula.